Olá a todos. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra comum à nossa fé, que Deus possa estar abençoando a sua vida e que de fato você esteja bem, apesar de vivermos momentos assim um pouco delicados, mas eu sei que a bondade do Senhor está sobre as nossas vidas e ela vai continuar, porque Deus, a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas e que o Senhor possa grandemente te abençoar, você e a sua família. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E é a respeito dessa fé, a respeito dessa graça que eu gostaria de falar um pouco hoje, né? Porque é um assunto um tanto difícil, porque a gente se ouve falar algumas vezes. Tem um rapaz que trabalha comigo e ele diz assim que a salvação ela é conquistada todo dia você tem que lutar pela salvação e é conquistada à força, enfim, dando a entender que você, para obter a salvação, você precisa fazer alguma coisa, ou então deixar de fazer alguma coisa, né? Porque, vamos supor, né? De repente você precisa deixar o pecado para ser salvo. Ou então você precisa obedecer a Deus em alguma coisa, em alguma regra, em algum mandamento específico para que você então seja salvo. Essa pergunta a respeito da salvação, ela foi feita para Jesus uma certa ocasião. E um rapaz, um homem rico, perguntou para Jesus, né, o que hei de fazer para ser salvo? E Jesus responde a essa pergunta de uma forma assim interessante. Ele diz assim: guarde os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Então, guarde os mandamentos. E esse rapaz se vira e diz assim: isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí Jesus olha bem para ele e fala: olha, uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, dê aos pobres, me siga e eu te darei um tesouro no céu. Ele saiu triste dali porque tinha muitos bens e é difícil abrir mão das coisas, né? Principalmente quando você tem alguma coisa. Quando a gente não tem nada mesmo para perder, é independente, mas se você se colocar no lugar dele, você vai ver que foi um questionamento, uma colocação de Jesus muito difícil, né? Até então, depois os discípulos ainda questionaram ele, disseram: Senhor, mas quem é que poderá ser salvo? É incrível, né? É que, na verdade, não era isso, que a resposta do rapaz lá deveria ter sido outra. Mas essa pergunta também foi feita ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também, ele estava preso, e aí houve lá todo um mover de Deus na situação, e o carcereiro queria até se matar, e Paulo grita com ele: estamos aqui, não faça isso. E aí o carcereiro se rende àquilo que Paulo pregava a respeito de Jesus, a respeito do reino de Deus, e pergunta para ele: o que eu posso fazer, o que hei de fazer para ser salvo? E Paulo responde um pouco diferente de Jesus. Paulo responde assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E esse carcereiro recebeu Jesus, levou ele para sua casa. Ali Paulo pregou para a família dele. Enfim, aquilo que Paulo disse é verdade: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então não há absolutamente nada que a gente possa fazer para ganhar essa salvação. E também não há nada que você possa deixar de fazer para ganhar a salvação. A salvação é um presente de Deus. Quem pagou a sua vida, os seus pecados, o direito de ter você de volta, foi Jesus Cristo, quando morreu ali naquela cruz. Ele é o pagamento. Deus, ele te comprou. Não foi o que você fez ou o que você há de fazer. Não foi as suas obras, né? A palavra de Deus, ela diz que nós vamos ser julgados pelas obras.
E é verdade. Aí dá essa impressão, então, que eu tenho que fazer obras. Por quê? Porque se eu não fizer obras, eu não faço parte desse povo escolhido, eu não faço parte desse povo que hão de herdar o reino dos céus. E aí dá a impressão, então, que eu tenho que sair fazendo. Para a salvação, não há nada que você possa fazer. Ninguém pode fazer alguma coisa. A pessoa mais boa e rica em obras neste mundo, ela não vai ser salva por isso, se ela não crer no Senhor Jesus. Se ela não receber aquilo que Jesus fez para ela ali na cruz. É algo que fica assim um tanto incompreensível e tem hora que é difícil de aceitar, porque as pessoas falam assim, eu já ouvi muito, como pode, alguém mata, rouba, faz e acontece, aí depois ele fala assim, eu recebi Jesus, e aí estou livre, estou perdoado e vou para o céu, e o outro que nunca fez nada, aquele ali vai ficar separado de Deus. É verdade. É verdade, a graça é um negócio maravilhoso. Ela alcança o mais terrível dos pecadores. Paulo falou assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça vai além. Ela resgata o mais vil pecador deste mundo. Se é que tem um pior do que o outro, porque todos nós somos terrivelmente pecadores. Não merecemos absolutamente nada. O que nós merecíamos era o desprezo eterno de Deus. Mas o amor de Deus, ele fica evidenciado quando você começa a prestar atenção e perceber o que é de fato essa questão da graça. Aí de repente você pode estar perguntando assim, mas então, e a questão do pecado, e agora? Depois que eu recebi Jesus, depois que eu entendi, como é que fica? Veja, é claro, quando você entende o que Jesus fez por você, quando você percebe esse amor maravilhoso, a Bíblia, o apóstolo Paulo mesmo tem um versículo ali tremendo, ele fala assim que o amor de Cristo nos constrange, ele nos faz ficar encabulados, envergonhados das nossas atitudes em relação a Ele. Quando você começa a olhar para Ele, comparar Ele conosco, com você, você começa a perceber quão pecador você é, e aí você não quer mais ficar daquele jeito. O Espírito Santo, ele trabalha, ele te convence disso, e aí você começa a ter o desejo de ser diferente. Você não tem prazer em fazer aquilo deliberadamente. São os frutos, a obra que você vai produzir, que você vai fazer, ao qual Tiago se refere, que a fé sem obra é morta. A obra, ela é resultado dessa graça que veio sobre a sua vida. E você passa então a fazer, não para ser salvo, mas porque agora você já pertence a Deus. É diferente. Porque agora você faz parte desse povo escolhido. Você conhece, o Criador veio até você. Que coisa maravilhosa. Ele desceu dos céus, a sua glória, se fez homem para te resgatar. O bom pastor veio atrás da ovelha ferida, ao qual era você, ao qual era eu, e curou as nossas feridas, sarou, tirou as nossas dores, e vai nos levar para um aprisco seguro para viver eternamente junto com eles. Isso é a graça, isso é a bondade de Deus. Esse amor é o dinamismo do cristianismo, é aquilo que move as nossas vidas, é aquilo que faz você produzir coisas boas. É o amor de Cristo sobre as nossas vidas, evidenciado nessa graça maravilhosa ao qual a gente vive. O apóstolo Paulo fala que você foi chamado para ser livre, livre de tudo. E aí fala, mas e se pecar, perde a salvação? Não perde. A salvação não se perde, porque você nunca ganhou
no sentido assim de fazer alguma coisa para merecer. Foi Deus que te deu, então você não perde. Aí se eu pecar, a Bíblia te dá uma saída. A palavra de Deus diz assim, confessa. O apóstolo João disse, confessai os vossos pecados. E Ele é fiel e justo para te perdoar. Então o que você precisa fazer é confessar. E você se torna limpo daquela culpa, daquele pecado. E você pode viver em comunhão com Deus e desfrutar do seu amor e da sua graça, o qual a gente já nesse mundo tem o privilégio de experimentar. Que Deus possa te abençoar e que você possa lembrar mais da graça de Deus sobre a sua vida e viver feliz, ter ânimo, né, para poder viver neste mundo esperando a volta de Jesus, porque Ele disse que vai voltar. Ele disse que vai vir nos buscar. E o dia que isso acontecer, a gente precisa estar preparados para poder estar junto com Ele. Que Deus possa encher o teu coração de alegria e que o Espírito Santo renove as suas forças e que a tua fé seja uma fé inabalável. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.